Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Irene, tenho 36 anos e hoje trago alguns causos assustadores. E esse primeiro causo aconteceu comigo e com a minha prima Genilda. A minha tia Mara morava na mesma casa há anos. Ela tem 3 filhos, sendo a mais nova próximo da minha idade. O irmão mais velho dessa minha prima, ele ganhou o Nintendo 64 com alguns cartuchos. Eu morava em um sítio na época e resolvi pedir para minha mãe deixar eu dormir lá, na casa dessa minha prima, que era bem longe. Ela deixou de boas. Eu cheguei lá, a gente brincou o dia todo e depois arrumamos tudo para jogar no videogame à noite. E nessa época, ela tinha um cachorro enorme, que era uma onça de bravo, uma mistura de pitbull com alguma outra raça, e o portão dela era todo gradeado e não tinha muro. Deu uma certa hora da noite e a cachorrada começou a latir e a uivar feito loucos. E não demorou muito e o cachorro dela entrou na onda também. Aquilo foi deixando a gente com medo. Eles latiam cada vez mais alto, então resolvemos olhar pela janela para ver se tinha alguém e assim avisar o meu primo mais velho para ele tomar alguma providência. Bem, não tinha nada. O cachorro latia alucinado no portão, olhando para um lado da rua. E não demorou muito, e logo veio um cão enorme no portão. Eu acho que era um lobisomem pelo tamanho, isso porque ele era enorme, todo preto. Ele não ficava de 4, mas também não ficava em pé, andava corcunda. Era muito bizarro. O cachorro dela continuava latindo e aquele bichão se aproximando. Ele começou a recuar e parou de latir. Então ele foi perto da coisa e aí recuou para o fundo do quintal, correndo e chorando, e ficou lá. A coisa ficou parada lá e começou a encarar a janela que estávamos virada para a rua. Então a fechamos e corremos para a cama da minha tia, e aquilo foi horrível. No outro dia, o cachorro ainda estava totalmente abatido e parecia traumatizado. E nunca mais eu dormi na casa dessa tia. Esse próximo caso não ocorreu comigo, e sim com a minha tia Claudete. Bem, quando éramos crianças, eu e as minhas irmãs às vezes dormíamos na casa da tia Claudete, que era na roça e não possuía energia elétrica. Ela sempre nos contava os seus causos de aparição e nós ficávamos apavoradas só de ouvi-la contar. E eu narrarei os fatos com as palavras da minha tia para melhor entendimento. Vou contar uma história verdadeira que aconteceu comigo após sair do trabalho. Eu saía do trabalho por volta das 19h30 e levava mais ou menos 20 minutos do trabalho até atravessar uma ponte que passa sobre o Rio São Francisco. Em um dia muito frio e chuvoso, estava eu indo atravessar a ponte sobre o Velho Chico, quando olhei e vi que tinha um rapaz parado no meio da ponte. Não era um rapaz comum. Ele usava um sobretudo preto, uma capa vermelha, um chapéu preto e fumava charuto. Olhei para os lados e para trás e vi que não tinha ninguém para atravessar junto comigo. Então, comecei a atravessar a ponte e quando olhei para frente, eu vi uma mulher, eu indo e ela vindo empurrando um carrinho com uma criança e estando ela na chuva e a sombrinha no carrinho da criança. Aí tomei coragem e agradeci a Deus, pois eu e ela nos encontraríamos justamente onde o rapaz estava parado. E passando pelo rapaz, olhei para ele, mas ele nem se mexeu.
A mulher com a criança no carrinho estava com a cabeça baixa e também não me viu. Bem, outro fato estranho foi que quando eu olhei para o carrinho, eu percebi que não havia criança nenhuma ali. A mulher simplesmente empurrava um carrinho vazio com uma sombrinha pendurada nele. Então, andei bem depressa e dei uma virada para trás para ver se a mulher havia passado normalmente perto do rapaz, e foi quando eu levei um susto. O rapaz estava no mesmo lugar e a mulher havia desaparecido em fração de segundos. Achei tudo tão apavorante, pois quem conhece a ponte do Velho Chico sabe que ela é muito grande e leva no mínimo uns 10 minutos para atravessá-la a pé. Quando cheguei no ponto de ônibus para esperar o ônibus até Januária, uma cidadezinha ao lado de Maria da Cruz, eu rezei novamente agradecendo a Deus, pois na minha opinião, ele mandou aquela mulher esquisita para que o rapaz não me enxergasse. Hoje, quando lembro, ainda sinto um arrepio e me recordo muito bem desse caos. Eu continuo atravessando a mesma ponte até hoje, e quando o dia está frio e chuvoso, eu me recordo nitidamente do que aconteceu naquele dia, mas hoje eu não tenho mais medo. Porém, o Rio São Francisco é cheio de lendas e mistérios, e muitos afirmam que ali é a morada de uma criatura chamada Caboclo d'Água. Bem, esse próximo caos aconteceu com o avô da minha tia Claudete em meados da década de 1960. Nessa época, ele morava em um sítio no Brejo do Amparo, em Minas Gerais, bem na divisa com Januária. O meu avô, sempre que podia, estava presente na roda de cartas com os amigos. E quem conhece a zona rural sabe que a noite é um breu só. E essa noite havia muitas nuvens encobrindo a lua, o que deixava a estradinha de terra ainda mais assustadora e perigosa. Pois bem, em uma noite de sexta para sábado, vinha ele voltando para casa montado em seu cavalo, e já era lá pelas 1h30 da madrugada. E atravessando uma pequena ponte de pedra, logo em seguida por uma touceira de bambu, ele começou a ouvir vários cachorros latindo, mas eram muitos cachorros. E foi quando, de repente, todos os cachorros pararam de latir. Nessa hora, o cavalo empacou, e mesmo meu avô tentando na espora, o cavalo não saía do lugar. E logo à frente, na estrada, tinha uma estradinha que desaparecia no meio do mato. E dessa estrada, do nada, surgiu um carro de boi vindo em sua direção. Porém, não haviam bois puxando o carro. Era somente o carro de boi com o cabeçalho, uma espécie de vara que é ligada aos bois, levantando e descendo, como se tivesse algo invisível puxando. Vinha devagar, sem fazer nenhum barulho, e quando meu avô olhou em cima do carro de boi, tinha um caixão de defunto bem rústico e meio amarelado sendo transportado. E foi quando ele sentiu uma corrente de vento e um arrepio passando pelo seu corpo. E nessa hora, o cavalo saiu em disparada, correndo tanto que passou até a entrada do sítio, quase chegando no outro bairro. E muita gente já viu e ouviu muita coisa naquele trecho da mata, inclusive uma criança chorando entre as árvores, sempre ao escurecer, no final da tarde. E também o misterioso diabinho do barreiro, uma criatura vermelha de chifres que aparecia na estrada. O mais estranho é que o cavalo nunca mais passou naquele trecho da estrada, nem de noite e nem de dia. Boa noite, e vão dormir logo, gente.